tem medo das consultas médicas, será que nós, pais, saberíamos aí lidar com essa questão? Nós convidamos a Kesiane Marinho, que é pediatra, para tratar desse assunto aí com a gente e entender por que as crianças sentem esse medo aí ao irem aos consultórios. Pergunta que tem resposta? Tem resposta, Kesi? Seja muito bem-vinda, viu? Boa tarde. Boa tarde, Débora. Boa tarde ao público. Muito obrigada por poder estar aqui. E tem resposta sim, né? A criança tem medo do que ela não sabe o que vai acontecer. Esse é o principal ponto. A gente trazer previsibilidade para a criança é a primeira coisa para vencer o medo dela. E é um desafio, Kesi, na hora de levar os pais, por exemplo, eu tenho 2 em casa. É um pouco meio assim, né? Porque tem que ir com os 2 de uma vez. Quando eu marco consulta, marca já com os 2. É ainda um desafio? Os pais ainda lidam com esses, por exemplo, os pais de primeira viagem, eles lidam ainda com um desafio? Existem diversos desafios na consulta médica, né? Inclusive, alguns traumas que nós pais carregamos também de consultas prévias, dessa relação médico-paciente. Essa época do ano é uma época preferida para fazer aquele check-up, para aproveitar as férias, levar a criançada para o médico. Antes do início das aulas. Antes do início das aulas. E quando começam as aulas, as crianças começam a adoecer mais, né? Então, é comum ter uma maior procura do médico, sim. E sempre vem esse desafio à tona. E Kesi, esse que eu ia te perguntar, teriam alguns sintomas desse medo para os pais ficarem mais em alerta com as crianças? Bom, a criança que se recusa a ir ao médico, já chora assim que passa na frente do consultório. Algumas crianças podem manifestar taquicardia, choro intenso, né, palidez. São diversos sintomas assim que podem aparecer nesse caso quando o trauma já se instala, né, principalmente quando a criança vai ficando mais velha. Que bacana. E para as crianças, como que os pais podem trabalhar esses traumas em casa, Kesi? Bom, primeira dica que eu sempre dou aos pais é jamais mintam para os seus filhos. Não ameacem seus filhos com a consulta médica. A gente sabe que o pediatra não vai dar uma injeção no seu filho, mesmo que ele não se comporte. Então, não use isso como ameaça, como forma de educação. Seja honesto, fale claramente sobre o motivo da consulta, por que precisa ir, como que será. Isso já vai fazer uma diferença incrível na vida do seu filho. Que bacana. E você também, além de ser médica pediatra, é autora também. Você traz, né, uma história muito bacana, Kesi, no universo das mães também com as crianças, né? Conta pra gente o que você traz nesse livro, A Médica e Eu. Bom, eu escrevi A Médica e Eu com muito carinho, surgiu de uma necessidade profissional, porque eu atendo diariamente crianças que têm medo da consulta, e é uma ferramenta que vai me ajudar, porque eu posso mostrar de forma lúdica, com desenhos, com rimas, de uma forma que agrade a criança, como será o processo da consulta. E surgiu também de uma necessidade pessoal, porque minha filha também teve medo da consulta e eu precisei expor isso a ela. E acolher a criança, tô vendo aqui nas imagens, é bem lúdico também, né? Pedir os meninos para mostrarem aqui, é bem lúdico e acolher a criança nesse momento, Kesi, é muito importante? Com certeza. Inclusive nessa página que você coloca, é a Maria, eu até trouxe. Olha! Porque ela é estrela. Ela é estrela do consultório, do livro, da vida, enfim. Acolher a criança é muito importante, porque se eu consigo a colaboração da criança, eu já ganhei aquela consulta. Eu ter a colaboração dela na hora do exame físico, no que eu preciso fazer, vai ter um efeito muito maior do que eu impor uma necessidade, do que eu forçar um exame, que isso não é legal para a criança. E o livro conta também a história, não é, de uma criança, né, de um menino, é isso? É isso. Que descreve também essas idas ao pediatra e é muito importante. Esse daqui é meu, não é? Esse é o meu. Esse é seu. Já vou ler hoje é a minha leitura de hoje, viu? E o livro mostra, Kesi, essa importância, né, de o que ele teve, essas idas ao consultório e como é, assim, para as crianças, como que você lida? Porque lá também, você como médica, você tem que lidar também, saber lidar. Os médicos, os outros profissionais, eles têm que saber lidar. Não tem? O livro conta exatamente a história da criança de bebê até quando ele vai ficando mais velho e o medo vai surgindo durante essas consultas, o que foi acontecendo, como vai sendo essa construção.
A formação do vínculo profissional é muito importante também para vencer o medo da consulta médica da criança. Então, quando aquela criança já tem um pediatra para chamar de seu, e é por isso que eu utilizo o nome nossa pediatra, que eu tento me enquadrar como a pediatra da família, isso diminui os traumas, isso fortalece vínculos, isso traz mais confiança, tanto para a família quanto para a criança. Que bacana. E como que os pais, eu já tô aqui já lendo já o livro. E Kézia, explica pra gente como que os pais eles podem assim encorajar as crianças nesse assunto, nesse quesito do medo. Como? Bom, como eu comentei, o mais importante é a gente ser honesto para a nossa criança. Isso auxilia muito em vencer os medos, não transformar aquilo numa situação pior do que já seria. Então, contar sobre como é legal a gente ver que está crescendo, que está desenvolvendo, que está tudo indo bem com a nossa saúde. Ou mesmo a gente descobrir que tem pequenas coisas que a gente pode fazer para ajudar a nossa saúde lá no comecinho, antes de esperar se adoecer. Ou que quando a gente se adoece, é importante a gente receber um auxílio médico, um apoio para a gente sarar e o nosso corpinho voltar a ficar bom. Dá para explicar isso direitinho para a criança. E qual que é o papel da Maria? É Maria, né? Essa é a Maria. Qual é o papel da Maria hoje no consultório? Como que você trabalha as crianças com a Maria? Sim, a Maria é a nossa estrela, tanto que eu recebi mensagens de pacientes que abriram o livro e falaram: nossa, o livro da Maria. Porque a Maria, ela é o nosso modelo, né? As crianças examinam, auscultam o coração da Maria, olham os ouvidos da Maria, examinam ela de cima a baixo. Todo exame físico antes é feito na Maria e só depois vai ser feito na criança. Vai ser feito neles. E como que você percebe a reação das crianças? Eles amam, né? Já chega desde pequenininho apontando. Já pergunta da Maria. Cadê a Maria? Não pergunta da pediatra mais, já pergunta da Maria. Exato, já chega a pergunta da Maria. É a principal atração. Isso é muito bom. Isso é muito lúdico, não é? Sim. Isso é muito importante para as crianças. Kézia, deixa uma dica para os papais, os futuros papais, as futuras mamães aí em relação ao consultório, aos consultórios, às consultas, ao pediatra. Deixa uma dica bem boa assim para nós pais aqui. Deixo. A principal dica que eu tenho é confie no profissional que está te atendendo. Você como pai, como mãe, vai ser importantíssimo que você tenha esse bom relacionamento, porque vocês prolongam o tratamento que o médico iniciou no consultório. O pai e a mãe é quem está com a criança para sempre. Então, ter esse vínculo vai fazer muito bem à saúde do seu filho. Tenha essa confiança no trabalho dele, né? E passe essa confiança para o seu filho, explicando, conversando, falando sobre a importância. E agora, lendo meu livro. Com certeza. A Médica e Eu. Olha que lindo, que bacana aqui, ó. Kézia, muitíssimo obrigada. Fiquei muito feliz de poder trazer todo esse assunto aqui no nosso programa. Muitíssimo obrigada. Um excelente ano para você, viu? Eu espero que você volte aqui no nosso programa para a gente trazer mais assuntos aqui para os pais.